Nicolau Maquiavel, maior filósofo político da passagem do século XV para o século XVI, afirmava que os meios seriam sempre honrosos quando o resultado da ação os justificasse. No Estado Democrático de Direito, entende-se, porém, que apenas os meios legitimam os fins. E para você, os fins justificam os meios? Podem justificar os meios? Para Nicolau Maquiavel, na clássica obra O Príncipe, os meios serão sempre julgados honrosos e por todos louvados, porque o vulgo sempre se deixa levar pelas aparências e pelos resultados, e no mundo não existe senão o vulgo. Ao longo da história, a ideia de que os fins justificam os meios legitimou uma série de atrocidades, servindo como álibi para ações cruéis, desmedidas e injustas de governantes. No processo penal, por exemplo, a confissão era considerada a rainha das provas, o que justificaria a sua extração, inclusive mediante tortura. O Estado Democrático de Direito, no entanto, não respalda o raciocínio consequencialista. As garantias fundamentais funcionam inversamente a essa lógica e servem como freios ao poder. Por que é tão difícil respeitar as garantias fundamentais? A sua aplicação pode ser relativizada? Opinião pública ainda adere à lógica de que os fins justificam os meios? Que exemplos podem ser trazidos da realidade brasileira atual? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha o debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vai discutir o tema Os fins justificam os meios, afirmação ou pergunta. E para isso recebemos no estúdio Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, Mário Flaig, filósofo e psicanalista, e Anderson Teixeira, professor de Direito da Unicinos e nosso convidado especial de hoje. Sejam bem-vindos. E eu vou começar justamente com o Anderson, porque parece que tem o clássico na mão. Olá, tudo bom, professor? Saudação aos colegas, professor Mário, professor Drayton, os amigos. A obra proposta aqui para hoje, ela tem uma associação imediata com o título do programa, e eu acredito que antes de qualquer coisa a gente precisa fazer uma contextualização histórica do momento. A política em si, ela era pensada até então, até Maquiavel, até 1513, ela era pensada muito pragmaticamente, como solução de problemas a partir das realidades postas nos ducados, nos principados. A Itália, que é uma península, estava fragmentada em vários principados, ducados e reinos, e se pensava sempre a partir daquelas peculiaridades locais. Por isso que a morte de um líder representava a ascensão, muitas vezes, de uma outra cidade, de um outro principado sobre aquele determinado local. Maquiavel, com a sua obra com o Príncipe, e sobretudo com o discurso sobre a primeira década de Tito Livio, o discurso é uma obra colossal, ela é uma obra um pouco mais técnica, ela tem 4 vezes o tamanho do Príncipe. Ele inaugura alguns princípios básicos daquilo que a gente chama de ciência política, que inclusive o professor tem um curso, conhece bem o assunto, curso de Ciência Política e Teoria do Estado. As bases da ciência política moderna vão tratar, em suma, da imprescritibilidade do poder, que é a falta de temporalidade, a impessoalidade do poder e, sobretudo, a circunstancialidade das ideias de bem. Isso aqui em Maquiavel fica muito claro. O bem, hoje, na política, ele é discutido de forma vinculada com a realidade. Ou nós vamos pensar no plano federal, uma eleição para presidente, ou nós vamos pensar no plano estadual, etc. E essa ideia de circunstancializar o bem já está aqui presente na obra do Maquiavel. A obra está dividida basicamente em 26 capítulos e ela tem uma estrutura pensada muito particularmente a como o gestor, como o príncipe, deve se portar. E com o tempo nós vamos aqui ao longo do programa comentando algum outro aspecto, mas o curioso é isso, a obra que eu peguei aqui, a edição que eu trouxe,
ela tem comentários de próprio punho, aqui já foram transformados em grafia editorada, do Napoleão Bonaparte. 3 momentos da vida do Napoleão Bonaparte, percebe-se que era um livro de cabeceira, e ele, inclusive desterrado, estava lá comentando, neste momento errei, neste momento não fiz tal sugestão, aqui foi meu grande pecado. É um livro bastante interessante, seja como leitura de cabeceira, ou seja como uma leitura mais científica. Muito bem, depois podemos também perguntar se o Príncipe é um manual para os déspotas ou, de fato, uma outra leitura, né? E como isso também foi reapropriado depois por Gramsci de outro modo, né? Também essa questão. Mas vamos ver o que o Mário nos trouxe. Bem, eu trouxe uma obra pedagógica do final do século XVIII, contemporânea de Kant, que se chama Filosofia na Alcova, do Marquês de Sade. Então, é uma obra pedagógica e serve para iniciação de uma jovem adolescente. E nessa iniciação, lhe é passados vários princípios, né? E no meio desse romance pedagógico, há um discurso que o personagem profere com toda uma argumentação. E o título desse discurso é Franceses, mais um esforço se quereis ser republicanos. Bem, mas o núcleo desse discurso, a pérola, é resumido por Lacan no seguinte enunciado: tenho o direito de gozar de teu corpo e exercerei esse direito sem que nenhum limite me detenha no capricho das extorsões que me dê gosto de nele saciar. Veja, o fim, que é gozar, né, justifica qualquer meio, né? Então, a tese postulada por Maquiavel, ou como conselho ou como crítica, é uma grande questão, ela retorna em Marquês de Sade com todas as letras, né? Essa relação que, vamos dizer, é uma relação com o outro perversa, que é antagônica ao contemporâneo de Sade, Kant, na fundamentação da metafísica dos costumes, que Kant vai nos enunciar o princípio de que tomes age de tal maneira que tomes a humanidade, tanto em tua pessoa quanto na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim, nunca meramente como meio. Então temos um antagonismo aí muito interessante. Mas o próprio gozo, já por si, já atropela os meios. Atropela os meios. Essa é a questão. E na busca dos fins, isso é muito interessante para o processo, né, Drayton? E também o Anderson. Se o processo pode ser excluído, se eu já sei o resultado final, eu acabei de criar um paradoxo, porque já não há mais, por exemplo, direito. Porque o processo é condição, os meios são condição. Agora, se os fins justificam qualquer meio, os meios podem ser simplesmente retóricos ou ornamentais. Se a sentença já está pronta? Se a sentença já está pronta, ou se o réu entra e eu já sei que ele é condenado, que ele é culpado, a finalidade que é a condenação, ela obnubila qualquer possibilidade de mudança de ideia pelo processo que deveria ser a condição para chegar ao fim. Isso para o direito é extremamente importante, né? Isso tem uma longa história, né? Em todos os sistemas de julgamento, a Inquisição, por exemplo, ou os sistemas políticos
Que é absolutamente teleológico, né? Exatamente. É absolutamente teleológico. E a grande luta hoje, minha pelo menos no direito, penso que também do Drayton e o Anderson, quem lida com o direito, é evitar a teleologia no direito. Até que se não fosse por nada, por sobrevivência. Se não for outra razão, por sobrevivência. Diga, Drayton, você trouxe Eu trouxe um conto nosso Machado, de nosso Machado Flaubert. de Machado de Assis, um conto muito interessante chamado Conto de Escola. O conto ele é narrado na primeira pessoa. Trata-se do menino Pilar, que frequenta a escola com outro menino chamado Raimundo. E Raimundo é filho do professor Policarpo. E como o próprio Pilar narra, o Pilar ele era um dos mais adiantados da classe, da turma, como diríamos hoje. Enquanto que Raimundo tinha uma inteligência tarda. Então, estou usando os termos da época. Sim. Tá? Então, cognitivamente não tão avançado como o Pilar. E havia uma lição bastante complexa de sintaxe, e o menino Raimundo, que tinha mais dificuldades, oferece uma moeda de prata para Pilar, a fim de que Pilar o instruísse. E isso é considerado um meio ilícito. Ele não poderia dizer que dominava aquele conteúdo por meio dessa ilicitude, que é receber aula privada de Pilar mediante pagamento de uma moeda de prata. E nessa, vamos dizer assim, tratativa entre o corruptor Raimundo e o corrompido Pilar, que vai se corromper, eles são observados por um delator que é Curvelo. É uma coisa bem atual. Curvelo. E quando o menino Pilar vê a moeda, ele diz o seguinte: mas era uma moeda, e tal moeda que me fez pular o sangue no coração. Então, aparece nesse texto, inclusive, a palavra tentação. Então, linguagem religiosa, ética e política. Nós estamos com 3 níveis aqui. E a serpente, de alguma forma, que aparece. E o menino Pilar disse: não que eu possuísse da virtude uma ideia. Então, ele não é orientado por virtude aqui, mas por uma deliberação bem pragmática. O que eu devo fazer nesse contexto aqui? Então, uma ética bem contextualista. E ele diz mais: não é também que eu não fosse fácil em empregar uma ou outra mentira de criança. Então, o motivo kantiano aqui aparece, que é a mentira, já que o Mário Flegg mencionou a fundamentação da metafísica dos costumes, onde aparece aquela célebre frase. Aqui aparece a questão da mentira. E aí ele aceita o negócio, seria literalmente toma lá, dá cá. Ou, como se diz hoje, dou para que me des. Já essa expressão aparece em ruínas na Alemanha. Do ut des. Dou para que me des. E a pena, caso eles fossem descobertos no ilícito, era a palmatória. E a palmatória ficava pendurada na sala de aula. E, de fato, eles são descobertos pelo menino Curvelo, que os entrega, então, que os delata, o termo que é usado aqui, para o professor Policarpo. E eles recebem como castigo a palmatória. E quando o Policarpo fala com o menino Pilar, ele diz o seguinte: ele enterrou-me pela consciência dentro de um par de olhos pontudos. Então, a questão da consciência aparece aqui também. E a frase final do texto é assim: e contudo a pratinha era bonita, afirma Pilar, e foram eles, Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento, um da corrupção, o outro da delação. Maravilha, perfeito. O direito de literatura Não sei se esse tema é atual, mas... Pois é. O direito de literatura faz uma pausa para um rápido intervalo e na volta a gente continua a discussão sobre o tema de hoje: os fins justificam os meios. Eu não sei se eu estou afirmando ou se eu estou perguntando. O próximo bloco vamos falar mais sobre esse assunto. Nós já voltamos.